Hoje é dia 22 de junho de 2025. A nossa reflexão está em Lucas 9, do 18 ao 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os seus discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? E Jesus faz essa pergunta a seus discípulos, pois ele sabia que os seus discípulos eram questionados pelo aquele povo, que não conseguia compreender de onde vinha tanta sabedoria e autoridade de Jesus, pois Jesus realizava muitos milagres e prodígios e tinha uma sabedoria na sua pregação, mas o povo não conseguia compreender que ele era o Messias. Eles estavam presos ao passado. Por isso, os seus discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, mas outros acham que é alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. E diante dessa resposta de Pedro, Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então aqui Jesus começa a revelar aos seus discípulos tudo aquilo que iria acontecer com eles. E por isso essa proibição, que não contassem a ninguém que ele era o Cristo de Deus. Pois isso tudo seria revelado na cruz, na ressurreição de Cristo. Ele precisava passar pela cruz. E Jesus revela aos seus discípulos tudo o que ele iria enfrentar. E depois ele disse a todos: Se alguém quer seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Esse é o segredo do cristão. Jesus revela nesse momento a todos nós que nós devemos carregar a nossa cruz de cada dia. Não adianta, meu irmão e minha irmã, você achar que depois que você começar a seguir Jesus, começar a ir para a igreja, que tudo na tua vida vai melhorar, que você não vai ter mais problemas nenhum. É pelo contrário, Jesus aqui revela: quem quer seguir ele tem que tomar sua cruz de cada dia e segui-lo. Então, meu irmão e minha irmã, nós vamos passar por tribulações, por sofrimento, porque no Evangelho Jesus revelou aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito. Jesus sofreu muito. Jesus foi rejeitado, humilhado e foi pregado naquela cruz. E muitos de nós não conseguimos compreender quando passamos por tribulações, por perdas, porque é muito difícil, meu irmão e minha irmã, mas em Cristo e nas nossas orações nós conseguimos vencer, porque a tribulação ela vai vir, você sendo um cristão ou não, mas quando você está em Cristo, você tem força para vencer todas as dificuldades e tribulações que vier, porque você aceitou carregar a cruz de Cristo. Porque Jesus, a todo momento de dificuldade, ele recorria ao Pai. Nós podemos lembrar que no início desse evangelho está dizendo que Jesus estava num certo lugar, retirado, rezando. Jesus sabia tudo o que ele ia enfrentar. Por isso, ele estava rezando e pedindo ao Pai força para enfrentar toda a tribulação. E nesse evangelho nos foi revelado que nós teríamos nossas tribulações, nossos sofrimentos, e que nós deveríamos, assim como Cristo, pegar nossa cruz de cada dia e segui-lo. Essa é a missão do cristão. E no momento de dificuldade, assim como Jesus, se colocar em oração, confiante que o Pai nos atenderá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.